Esdras conta a sua viagem a Jerusalém. Conta como reuniu os homens perto do riacho que corre para Ava e ali acamparam por 3 dias. Ele diz: tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes Eliezer, Ariel, Semeías, Eunatã, Jaribe, um outro Eunatã, Natã, Zacarias, Mesolam, bem como Joirabe e Eunatã, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Ado, que residia em Casfia. Ditei-lhes as palavras que deviam dizer a Ado e seus irmãos, os natineus residentes em Casfia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Asabias, com seus filhos e irmãos em número de 18. Asabias, junto com Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos, em número de 20. Dentre os natineus, que Davi e os chefes tinham entregue para o serviço dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, junto ao riacho de Ava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que o procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes Serebias e Asabias e mais 10 de seus irmãos. Diante deles pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata no peso de 100 talentos, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1000 dáricos e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como ouro. E disse-lhes: vós sois santos diante do Senhor. Esses utensílios são consagrados. Esta prata e este ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, o Deus de vossos pais. Guardai-os com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e levitas e diante dos chefes da família de Israel, em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados para levá-los a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Josué, e Noadaias, filho de Benui. Tudo foi contado e pesado, e ao mesmo tempo o peso total foi consignado por escrito. Os exilados que voltavam do exílio
homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocausto ao Deus de Israel 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Os casamentos mistos. Após todos estes acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se conservaram afastados dos habitantes desta terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com a dos habitantes dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a esta transgressão. Ouvindo estas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus, porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregue à mercê dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha que nos cobre ainda hoje. Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade a outra. Não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, nem tomeis as suas filhas para vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos dessa terra, a qual transmitireis para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e o deixaste subsistir um resto dentre nós.
Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a estes povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós até nos exterminar, sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós, com nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece e esta confissão, foi-se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então Sequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus. Proponhamo-nos a mandar de volta todas as mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo. Coragem e mãos à obra. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas e de todo o Israel jurassem que agiriam como acabava de ser dito, e todos juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliasib. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então em Judá e em Jerusalém que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciãos e dos chefes, veria confiscados os seus bens e seria excluído da assembleia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia, não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes, tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a culpa de Israel. Agora compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em alta voz: Sim, devemos proceder como disseste. Mas o povo é numeroso, é a estação das chuvas, e não é, pois, possível ficar ao ar livre. Além disso, não é trabalho de 1 ou 2 dias, porque cometemos uma grande transgressão neste assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a Assembleia inteira e todos aqueles que em nossas cidades receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras. Se apresentem nas datas fixadas com os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que consigamos apartar de nós o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Todos os homens que haviam desposado mulheres estrangeiras despediram-nas com seus filhos.